Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Graças a Deus, irmãos, o privilégio de estarmos juntos mais uma vez. E juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Sempre que a Bíblia é aberta, sempre que a Palavra de Deus é exposta, há esperança para o nosso coração. Você e eu que viemos aqui, não temos uma família perfeita. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós estamos sujeitos a lutas, a dores, a frustrações, até mesmo a dramas dentro da nossa casa. Mas nós estamos aqui porque cremos que Deus pode reverter tragédias. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode visitar a nossa casa. Deus pode fazer um milagre na nossa família. E é por isso que eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Versos 20 a 27. Lido esse texto, não feche sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Está escrito o seguinte, 1 Crônicas 7, a partir do verso 20. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem-Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é uma tragédia na casa de um homem de Deus. Vocês bem sabem que Abraão foi o pai da fé, e diz a Bíblia que nele foram abençoadas todas as famílias da terra. Seu filho Isaque, herdeiro de uma grande promessa, tornou-se o progenitor de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. José, o filho de Jacó, tornou-se, numa linguagem bíblica, o salvador do mundo. O homem que num tempo de crise mundial recebe de Deus a instrução para armazenar alimentos para um período grave de 7 anos de fome que haveria de assolar a terra. Esse José teve 2 filhos. O primeiro deles foi chamado de Manassés, e ele chamou esse filho de Manassés porque Deus o fez esquecer. Manassés significa perdão, diante das injustiças sofridas, diante das dores que ele passou, vítima de seus próprios irmãos. Quando nasce o primogênito, ele põe o nome desse menino de perdão. Ele não quer guardar mágoa, ele não quer manter reminiscências amargas no seu coração. E toda vez que ele olhava para o seu primogênito, ele estava dizendo: eu perdoo, eu esqueço, eu não guardo na memória as mágoas, as feridas que foram provocadas no meu coração.
Mas diz a Bíblia que nasce o segundo filho, e ele pôs o nome de Efraim. E Efraim significa dupla prosperidade, plenamente próspero. Mas diz a Escritura que Efraim tem 2 filhos, e os 2 filhos de Efraim, os netos de José, são ladrões de gado. E quando estavam roubando o gado, eles foram pegos com a mão na botija e foram assassinados. Depois de chorar a morte desses 2 filhos, Efraim teve um terceiro filho, e lhe deu o nome de Berias, e deu esse nome por uma razão, porque as coisas iam mal em sua casa. Ele marcou esse menino, ele tatuou esse menino, ele botou um rótulo nesse menino. Toda vez que ele olhava para Berias, ele estava querendo dizer: a coisa está mal na minha casa, a coisa não vai bem na minha casa, a minha família se desintegrou, a minha família entrou num colapso, a minha família está arruinada. E ele projeta toda a sua frustração em cima desse terceiro filho. O que isso significa? Significa, irmãos, que homens de Deus, como os patriarcas, enfrentaram dramas na família. Você pega, por exemplo, Abraão, ele mente, e é o primeiro homem a contratar uma barriga de aluguel, e pagou um altíssimo preço por isso. Você encontra um Isaac, que mente, e perde a confiança da sua mulher Rebeca, a ponto de ela não dialogar mais com ele, escutá-lo atrás da porta. E para compensar esta ausência de diálogo entre marido e mulher, Isaac passa a amar mais a Esaú, Rebeca passa a amar mais a Jacó, e joga um filho contra o outro. Isaac enganou seu pai, melhor, Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, e astuciosamente rouba a bênção de seu irmão. José, parece que quebrando esse ciclo, foi um filho obediente, foi um homem de Deus, foi um instrumento que Deus levantou num tempo de crise do mundo. Mas diz a Bíblia que seus netos se transformam em ladrões de gado, e são assassinados na prática do crime. Tragédias acontecem na casa de homens de Deus. Isso deve alertar-nos, porque nem sempre os filhos seguem as pegadas dos pais, nem sempre os filhos honram os pais, nem sempre os filhos escutam o conselho dos pais e seguem o exemplo dos pais. Você nota que homens como Eli, que encerra o seu trabalho de juiz, de sacerdote e profeta, dando um relatório para a nação, desafiando o povo publicamente: se vocês provarem que eu roubei um boi, um jumento, que eu defraudei alguém, que eu recebi suborno de alguém, eu devolverei. E a nação toda testifica: não, você foi íntegro, você foi honesto, sua administração foi com lisura. Mas diz a Bíblia que os seus filhos eram avarentos, receberam suborno, e não tinham o mesmo estofo moral e espiritual do pai. Você pega um Davi, homem segundo o coração de Deus, e na sua casa teve estupro, teve assassinato, teve conspiração, teve traição, teve morte. Você vê um homem de Deus como o rei Ezequias, a ponto de Deus falar que ninguém foi semelhante a ele
igual a ele antes dele, nem depois dele. Foi o príncipe do povo de Deus. Mas foi esse homem quem gerou o maior monstro da história de Israel. Um homem endemoniado, chamado de Manassés, feiticeiro, idólatra, que adorou os astros, que queimou seu filho a deuses pagãos, e que inundou Jerusalém de sangue. Meus amados irmãos, até homens de Deus passaram pelo drama de ter filhos que não andaram com Deus. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que esses homens todos estão na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Deus os salvou por sua graça, e não obstante não ocultar esses fatos dramáticos da vida e da família deles, ao dar testemunho deles, honrou-os pela sua fé. Louvado seja Deus, porque embora a gente passe por lutas na nossa casa, na nossa família, Deus perdoa, Deus restaura, Deus nos coloca numa galeria da fé, olhando a integridade do coração, nos mostrando a sua graça infinita. O que eu acho interessante é que o filho mais novo de José recebe esse nome duplamente abençoado, e ele tem esses dois filhos, Ezer e Eliade. Agora pensem comigo, como é que esses meninos se tornaram ladrões de gado? Será que teve algum sinal? Será que teve algum vestígio? Será que Efraim notou alguma coisa errada dentro da casa dele? Será que Efraim não olhou para o seu pasto, para a sua fazenda, percebeu pequenos furtos, uma ovelha, um cabrito, nas proximidades da casa? Será que ele não notou nada? Embora a Bíblia não diga, não mencione, é hora da gente parar um pouquinho para pensar. Às vezes Deus nos dá sinais, às vezes Deus coloca placas de advertência no nosso caminho, às vezes Deus acende uma lanterna, uma sirene. Há poucos dias, um pai me disse que tinha que acordar às 4 horas da manhã para buscar a filha adolescente numa boate. Pai crente. Você não acha que isso é uma trombeta? Você não acha que isso é um outdoor? Você não acha que isso é uma placa bem grande na estrada da vida? Que placas Deus está nos mostrando? Que sinais Deus está nos dando? Para nós ficarmos alertas, para que a gente não deixe uma tragédia acontecer para a ficha cair. Eu estou absolutamente certo, irmãos, que deve ser uma tristeza tão grande para um pai e visitar um filho na cadeia, porque era um ladrão, ou um pai ter que ir ao cemitério para enterrar o seu filho que foi assassinado no ato de seu crime. Então notem vocês que tragédias podem acontecer na casa de homens de Deus. Pensem comigo, como é que foi essa história? Lembram que quando Jacó lá no Egito está já velho e vai abençoar seus filhos, e José traz os seus 2 filhos, o mais velho Manassés, o caçula Efraim, e na hora de pôr a mão e abençoar, diz a Bíblia, que o Jacó botou a mão direita, a mão destra, na cabeça do Efraim, e não na cabeça do Manassés.
Dentro da cultura de Israel, o primogênito recebia a primazia, a bênção maior, a excelência das bênçãos. E diz a Bíblia que se irritou José. Disse: não, papai, troca as mãos, o senhor está botando a mão errada. A mão direita é na cabeça do primogênito, a mão direita tem que ir sobre a cabeça do Manassés. Jacó disse: não, meu filho, calma lá, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Já conhecia uma história. Ele era o caçula, Esaú era o mais velho, e Deus, na sua soberania, escolheu Jacó e não Esaú. E diz a Escritura que Jacó ali dá a bênção maior para Efraim, e disse: esse aqui, Manassés, vai ser grande, mas esse Efraim vai ser maior ainda, vai ser pai de uma multidão, uma dupla bênção sobre a cabeça dele, sobre a descendência dele, sobre a família dele, sobre a história dele. Mas diz a Escritura que, não obstante uma bênção prometida, uma tragédia acontece na vida deste homem, porque seus dois filhos, Ezer e Eliade, se tornaram assassinos, se tornaram ladrões, se enveredaram pelo caminho do mal e foram assassinados. Aí diz a Escritura que Efraim chora, e é claro que um pai chora diante de um drama desse. Vem seus irmãos para consolá-lo, é como se ele estivesse se recusando a consolar-se, e no meio das lágrimas, no meio da dor, do sofrimento, ele coabita com a sua mulher e ela engravida, mas não tem alegria nessa gravidez, não tem festa na chegada desse menino. E quando o menino nasce, o terceiro filho, ele bota que nome? Berias. Sabe o que significa Berias? Está tudo mal aqui em casa. Estou botando esse nome que está tudo mal aqui em casa. As coisas vão mal na minha casa, as coisas estão dando para trás na minha casa. E aqui está a pergunta que talvez esse homem, ao chorar pelos seus filhos, fizesse para ele assim: o que eu deixei de fazer? Onde eu errei? Esta semana eu estava conversando com um casal que tem um filho rebelde, que não quer escutar pai e mãe, que não quer obedecer, que não quer ouvir conselhos, que não quer seguir orientação, e os pais dizendo: mas onde erramos? Onde falhamos? O que deixamos de fazer? O que é que nós não fizemos que precisávamos ter feito? Porque além do drama, vem a culpa, vem a dor, vem a pergunta: será que eu fui omisso? Será que eu fui pesado demais? Será que eu fui leve demais? Será que eu fui intenso demais? Será que eu fui doce demais? Será que eu fui complacente demais? Será que eu fui implacável demais? Agora veja, a palavra Berias literalmente significa maldade. Por que recebeu esse nome? Porque tudo ia mal na sua casa. Agora, se você perguntar como é que significava os nomes primeiros: Ezer significa tesouro, Eliade significa Deus testifica. Botar nome bonito nos filhos só não resolve, não resolve. Aí quando nasceu o terceiro filho, ele vai chamar maldade, que as coisas vão mal na minha casa. Que lição você e eu podemos tirar desse texto? Primeira lição: Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam sua família preventivamente. Oh, irmãos, aqui está para mim e para você um grande alerta. Um grande alerta. Como estão os nossos filhos? Que sinais eles estão nos dando? O que é que nós estamos captando, conversando com eles, ou com o silêncio deles? Com quem eles andam? Aonde eles vão? Que hora eles chegam? O que eles fazem?
Com quem fazem? Por que fazem? Que sinais esses meninos estão dando, essas meninas estão dando? Agora notem comigo. O avô de Efraim. Quem era o avô de Efraim? Quem? Jacó. Viveu anos e anos mentindo e enganando. Sabe o que significa Jacó? Enganador. Os bisnetos de Jacó conheciam sua história de mentira. Você tem ideia de quantos anos tinha Jacó quando ele foi convertido? Tem ideia? Você tem ideia de quantos anos tinha Jacó quando saiu da casa do pai e da mãe? Na barra da saia da mãe, porque a mãe que controlava, que dirigia, que falava, que mandava, que deixava de mandar. Sabe quantos anos ele tinha? 71 anos. 71 anos. Como é que você sabe disso? É fácil. Quantos anos ele ficou em Padã Arã? 20 anos. 20 anos. Então 71 com 20 dá quanto? 91. Foi quando ele passou pelo Val de Jaboque. Foi nesse período que o filho dele nasceu, José. Com quantos anos o José foi levado para o Egito? 17 anos. Soma 17 com 91. Dá quanto? 108. Quantos anos José ficou no Egito? Preso. Depois foi levado a governador, 7 anos de fartura, 2 anos de fome, até que a família fosse para lá. 13, com 7, 20, com 2, 22. Então soma 108 com 22 dá quanto? 130. Foi a idade que Jacó foi para o Egito. Quantos anos ele ficou no Egito? 17 anos até morrer. Com quantos anos ele morreu? 147 anos. Então, quando ele saiu da casa da mãe dele, ele não era um adolescente, ele era um homem de 71 anos de idade. Até os 91 ele viveu na mentira. Deixa eu dizer para você, o que nós somos influencia a nossa descendência. Agora pense comigo. É muito curioso isso. Quando você vai para o Oriente, é muito engraçado na hora de fazer compra. Você vai no mercado, sempre a gente orienta isso em Israel, ou vai na Turquia, a mesma coisa. Quando você chega numa loja e você pergunta quanto custa isso aqui, não tem preço na etiqueta. O preço não está na etiqueta, o preço está na cabeça do vendedor, na cabeça dele. Ele te pede R$200 por um produto, se oferece 50, ele pega na hora. A cultura é a cultura de ocultar. Jacó cresceu nesse ambiente. Agora, os irmãos de Judá, os irmãos de José, os tios de Efraim, eram o quê? Mentirosos. Sustentaram a mentira para o pai Jacó 22 anos. A cultura da mentira. Agora, quando Jacó morre, ele dá a bênção especial para Efraim. E essa mesma bênção dupla. E esse mesmo homem duplamente abençoado tem 2 filhos que vão se transformar em ladrões de gado. Por quê? Muito provavelmente, irmãos, porque Efraim não captou isso, não teve antenas ligadas, não teve percepção, não acompanhou direito, não ouviu direito, não conversou direito, não esteve perto direito, para detectar preventivamente os riscos que a sua família estava enfrentando. Ora, irmão, se lá atrás, numa cultura onde as famílias eram famílias patriarcais, onde se vivia junto, morava na mesma tenda, convivia,
dia, noite. Esse pai não percebe isso, quanto mais na nossa geração, onde pai trabalha, onde mãe trabalha, onde cada um tem um horário, onde cada um chega num horário diferente, onde os filhos passam o dia, maior parte do dia, ou numa creche, ou numa escola, ou numa faculdade, ou no trabalho. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo dentro da nossa casa. Segunda lição: Efraim desistiu de viver quando a tragédia desabou em sua família. Olha comigo, que tragédia foi essa no verso 21? E ainda Ezer e Eliade mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Você já pensou o drama que é você ser um homem de Deus, você ser filho de José do Egito, governador do mundo, o homem mais conhecido daquela geração, agora os netos de José serem ladrões? Sabe qual foi para mim o maior drama de José? Está escrito lá no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, confira lá comigo, olha lá por favor, rapidinho. Versículo 23, viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Sabe o que significa isso? José viu seus netos serem enterrados num sepultamento onde não tinha muita condição de fazer um discurso de elogio aos meninos, a família chorando, a família gritando de dor, mas a família não podendo ter seu elogio. Esses foram filhos amados, são filhos obedientes, foram filhos que honraram pai e mãe, foram filhos que honraram a tradição da família. Olha o drama que é isso. Olha comigo o verso 22, pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Ou seja, os irmãos vêm para consolar, mas ele não se deixa consolar. Os irmãos vêm para consolar, mas ele continua chorando, ele continua doído, ele continua machucado, ele continua ferido por dentro, porque além da dor do luto, ele tem a dor do drama que invade a sua casa. Sabe, amados, há pessoas que hoje ainda escondem suas emoções, ou atrás de um óculos escuro, ou atrás de uma dor que não consegue repartir com alguém. Esse era o drama de Efraim. Terceira lição: Efraim descarregou suas frustrações e desânimo na vida dos filhos. Olha aí comigo no verso 23. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Agora preste bem atenção nisso. Quando ele bota esse nome, os nomes na cultura judaica não eram dados porque há uma pessoa famosa, um artista, um jogador, ou um rei, ou uma pessoa famosa, ou um amigo íntimo, ou um nome sonoro. Não, se dava nome com sentido, com significado. Nasceu aquele menino, sabe o que ele pensou? Mais um ladrãozinho de gado, mais alguém para me trazer sofrimento, mais alguém para me fazer chorar, mais alguém para me trazer tristeza, mais alguém para agravar a maldade da nossa casa. Então esse menino vai chamar maldade, porque as coisas vão mal na minha casa. Eu vou carimbar a minha dor nesse menino. Esse menino vai ser um monumento da minha dor, da minha frustração, da minha tristeza, da minha desilusão. Os nomes eram dados por isso. Por exemplo, como é que chamou o menino lá?
da nora de Eli. A mulher recebe a notícia que a Arca da Aliança foi roubada, que o marido dela tinha sido assassinado, que 30 mil homens tinham sido assassinados no campo de batalha. O menino nasce, ela morre, mas antes de morrer, ela bota o nome do menino, Icabode, foi-se a glória do Senhor. Eu imagino como é que o Icabode sofreu na escola. Como é que você chama, menino? Foi-se a glória do Senhor. E aí o seu nome? Foi-se a glória do Senhor. Já pensou num negócio desse? Lembra a história de Jabes? Lá em 1 Crônicas 4, 6 e 7. Diz a Bíblia que a mãe dele deu o nome de Jabes, porque em meio de dores o deu à luz. Toda vez que aquela mãe olhar para o menino, diz: menino, você me fez sofrer, menino, você foi a causa do meu sofrimento, menino, você me trouxe muita angústia, menino, eu quase morri por sua causa, você vai ser chamado Jabes, porque você trouxe dor para mim. E desta forma, queridos irmãos, o Efraim descarrega a sua frustração em cima do seu terceiro filho. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Você conhece pai e mãe que transfere as suas frustrações para os filhos? Tem duas maneiras erradas de lidar com os filhos. Primeiro, mimar demais. Tem filho que é mimado demais. Pai e mãe não deixam filho crescer. Trata os meninos como eternas crianças. Aí não amadurece. Vai ficar dengoso. Vai ficar mimado. Vai ficar despreparado para a vida. Por outro lado, tem pai e mãe que descarrega nos filhos as suas frustrações. Tem pai e mãe que nem deixa filho escolher a sua própria vocação. Ele que diz: não, você vai ser isso, que eu quero que você seja isso. Você, pai e mãe, não pode decidir o futuro dos seus filhos. Não descarregue as suas frustrações em cima dos seus filhos. Não projete a sua dor em cima dos seus filhos. Quarta lição: Efraim não conseguiu ver o que é bem em sua casa, porque quando algumas coisas vão mal, não se consegue ver o que vai bem. Não é assim mesmo? Olha o verso 24 comigo. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Olha o que está acontecendo aí. Na casa do Efraim, tem dois meninos, estão crescendo com a cabeça desmiolada. Dois meninos que não têm juízo. Dois meninos que não se contentam com o que têm, querem tomar o que não tem de maneira ilícita. Mas nessa mesma casa, tem uma moça que vai construir duas cidades. Na mesma casa que tem gente se dando mal, tem gente se dando bem. Na mesma casa que tem filho que não honra pai e mãe, tem filho que honra pai e mãe. Na mesma casa que tem filho que não quer saber de Deus, tem filho andando com Deus. Sabe qual é o problema? É que Efraim só consegue ver a dor dos meninos que morreram, mas não consegue enxergar o que está dando certo dentro da sua casa. Conversa com pai e mãe, você vai escutar essa mesma história. Você tem 10 filhos, 9 dando certo, 1 dando errado. Sabe quem toma conta da emoção e do coração do pai e da mãe? Um que está dando errado. Está dando certo, não, nem pensa, nem valoriza, nem reconhece, nem agradece. Passa despercebido. Isso tem a ver com igreja. Eu recebi um conselho, pastor Jailton, uma vez, que curou meu coração. Você marcava, eu estou falando dessa igreja aqui, da primeira igreja. Marcava um trabalho especial, chamava um conferencista assim abençoado, sexta, sábado e domingo. Chegava na sexta-feira, eu passava uma vergonha. Oh, Jesus! Tinha uma meia dúzia. Me dava uma tristeza. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Aí o pastor um dia me disse uma coisa que curou meu coração.
Em vez de você ficar triste com quem não vem, por que você não fica alegre com quem vem? Você está gastando sofrimento com quem não está aqui? E em vez de você estar exultando de alegria com quem está aqui, que curou minha alma. Porque às vezes, amados irmãos, a gente chora por aquele que não está e não se alegra com quem está. Pai e mãe chora pelo filho que está dando problema, mas não se alegra com aquele filho que está sendo uma bênção dentro de casa. Então pare para olhar a sua família, pare para observar a sua família, para ver o que é que está acontecendo de bom dentro da sua casa. Valorize isso. Valorize isso. Agora notem comigo. Notem comigo. Essa moça se torna uma mulher empreendedora em seu tempo, pois constrói 2 cidades. Mas Efraim não vê o potencial que ela tinha, porque tudo vai mal, ele não consegue ver o que vai bem. É mais fácil ver o que vai mal do que ver o que vai bem. Quando o filho dá trabalho, toda a energia gasta com ele. Então os pais precisam ter cuidado, para não focar a atenção apenas no que está dando errado, em vez de focar também a atenção no que está dando certo. Isso significa o seguinte: tragédia deixa você míope. Você só enxerga um ponto, só um lado, não enxerga o todo. Agora, note uma coisa interessante. O verso 24 diz: sua filha Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Essas cidades que está aí mencionadas, preste atenção nisso, reflete o que essa menina está vivendo dentro da casa dela, porque essa palavra no hebraico significa vazio. A casa dela tem um vazio existencial. O que acontece? Na hora que ela constrói uma cidade, ela bota o nome dessa cidade de quê? De vazio. Ela está refletindo o que está dentro dela. Cuidado com o tipo de influência que você está exercendo sobre os seus filhos. Você conhece pai e mãe, só tem palavra negativa? Só negativo. Eu gosto de usar esse exemplo. Pensa você, seu menino, sua menina chega em casa, toda animada, toda animada, depois de uma prova que estudou assim, intensamente, e chega e diz assim: papai, mamãe, tirei 9, nem sei se é 9 hoje, deve ser outra classificação lá, B, C, A, B, C, tirei 9 na prova de matemática. Na minha época era 9 na prova de matemática. E o pai olha assim: quando você vai tirar 10, menino? Aí o menino sai todo murcho, coitadinho, pensa: nunca vou agradar meu pai. Você poderia dizer assim: parabéns, filho, você é fera, hein? Parabéns, eu acho até que você tem potencial para tirar 10, da próxima acho que você vai conseguir 10. Você elogiou o menino, encorajou o menino e não jogou um balde de água fria nele. Aprenda a elogiar seus filhos, aprenda a encorajar seus filhos, aprenda a olhar os lados positivos dos seus filhos, aprenda a botar uma B12 na veia de seus filhos. O vazio da casa de Efraim projetou na filha dele, que embora empreendedora, parecia que não tinha mais perspectiva de ir para frente, botou o nome na cidade de vazio, porque vazio era o outdoor que gritava dentro da sua casa. Uma crise na família, irmãos, tira o foco do futuro. As pessoas desistem de viver, não têm vontade de recomeçar, enche-se de culpa, afeta as emoções, chora, vem o irmão para consolar e não consegue se consolar. Uma crise na família
afeta a saúde das pessoas, afeta a vida espiritual das pessoas, afeta o relacionamento das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu conheço muitos casos de divórcio, não porque marido e mulher estavam em crise, mas porque, não sabendo lidar com a crise dos filhos, os pais se estressaram, os pais se machucaram, os pais perderam o rumo, talvez não concordaram na maneira de lidar com a situação, e a crise se estabeleceu. Agora, sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto? E eu quero encerrar aqui. Quando tudo parece perdido na sua casa, tudo cinzento na sua casa, saiba que Deus pode escrever um novo capítulo, o capítulo mais emocionante da sua história. Se não, vejamos. Olha comigo o que está escrito aí, versículo 25 a 27. Olha aí. Como é que chamava Berias mesmo? Por que chamou-se Berias? Porque as coisas iam mal na sua casa. Qual o significado de Berias? Maldade. Vamos ver o que vai acontecer com esse moço. Versículo 25. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Preste atenção nisso. O condutor do povo de Israel à terra prometida veio desse menino chamado Berias. Sabe o que significa a palavra Josué? No Novo Testamento é a mesma palavra Jesus. Aquele que o pai olhou e disse: nasceu fora da hora, está tudo mal aqui em casa, esse menino não devia nem ter vindo, vai trazer mais problema, é mais sofrimento, é mais dor, é mais lágrima, é mais um ladrãozinho de gado que chegou para me fazer sofrer. De repente aquele menino foi o grande ancestral do grande homem que trouxe esperança para aquela nação e introduziu o povo na terra prometida. Daí nasceu Josué. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós não podemos perder a esperança. Que talvez aquele filho, aquela filha que hoje está fazendo você sofrer, que hoje está fazendo você chorar, que hoje está tirando o seu sono, que hoje está deixando você com madrugadas insones, aflito e angustiado, como a mãe me disse essa semana: pastor, eu passo as madrugadas de joelho até meu filho chegar, 6 horas da manhã, e de repente o filho das lágrimas pode ser o tronco de onde Deus vai levantar alguém que vai ser uma bênção na história do povo de Deus. Quando você pensa que está tudo perdido, Deus não encerrou a sua providência. Quando você pensa que não tem saída mais para a sua família, Deus pode levantar alguém dessa família para ser uma bênção para a história, para ser uma bênção para a igreja. Louvado seja o Senhor. Quem dirige o futuro da nossa família é o próprio Deus. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Minha palavra para você hoje: não desista da sua família. Você só tem essa família. Ela não é perfeita, a minha não é perfeita, a sua também não, mas é a sua família. Não desista dela. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Porque aquilo que hoje é motivo da sua dor, amanhã vai ser motivo da sua maior alegria. Deus está no controle. E da sua casa pode sair gente que vai abençoar o mundo inteiro. Eu queria orar com vocês.
E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, isso não é palavra vazia, não. Nenhum de nós aqui pode estufar o peito e dizer: a minha família não tem perigo, a minha família não corre risco, a minha família está blindada, a minha família nunca vai enfrentar um problema desse. Todos nós temos que botar a boca no pó. Eu fico imaginando que, se isso aconteceu com os netos de José do Egito, meu Deus, o que pode acontecer com o meu neto, com o seu neto, com os seus netos? Dependemos de Deus, carecemos da graça de Deus, de sabedoria, de graça. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis. Eu não sei se vocês acompanharam essa semana passada, os jornais de São Paulo estavam sempre tratando dessa matéria. Uma das mais conceituadas escolas de São Paulo, Colégio Bandeirantes, 2 meninos adolescentes se mataram. Não é porque eram pobres, não é porque não tinham recursos, não é porque não tinham perspectiva de carreira profissional brilhante, não. A minha esposa trabalha na Universidade Mackenzie, e um dia, essa semana passada, ela estava partilhando isso na escola. Um menino a procurou e disse: eu estou preocupado com o meu colega, 14 anos, e o menino escreveu nas suas comunicações com o coleguinha: dia 26 de abril, eu não estou mais aqui. Dia 26 de abril, eu vou me matar. E eu vou me matar porque eu já estou morto por dentro. A minha vida não faz mais sentido. A tia procurou esse menino, disse: filho, você escreveu isso mesmo? Sim, tia, escrevi. Por que você escreveu? Porque a minha vida não faz mais sentido. Meu filho, e Deus? Eu não acredito em Deus. Como é que está a sua casa? Está difícil. Seu pai abandonou minha mãe, em outra família. Cadê ele? Não mora mais no Brasil. O pai ficou sabendo da história, ligou para o filho e disse: já que você vai se matar mesmo, manda o dinheiro que eu mandei para você de volta, para o seu aniversário, porque você não vai gastar mesmo, então manda de volta. Depois: não, filho, eu gosto de você, fica tranquilo. A mãe disse: deve estar blefando, acho que está de brincadeira. Está brincando não, mãe, é sério. Não, mas eu estou com viagem marcada. Desmarca, mãe. Nós estamos vivendo uma época em que redes de relacionamento de adolescentes estão encorajando uns aos outros a se matarem. Nós, pais, precisamos estar antenados, sem levar em conta o aspecto humano, irmãos. Existe também o aspecto espiritual. Nós estamos lidando com forças ocultas das trevas, que vêm para roubar, matar e destruir. Eu escuto toda semana, pastor Jailton, em São Paulo, que a nossa mais conceituada universidade é um antro de homossexualismo. Droga é livre nas principais universidades. Você passa na Maria Antônia à noite, o senhor já passou algumas vezes? O senhor já passou algumas vezes? É de ficar perplexo, chocado. A bebedeira, droga é livre, sexo livre. Nossos filhos, nossos netos estão expostos a esse cenário. Precisamos de graça,
precisamos de proteção divina, porque é uma orquestração, irmãos, deliberada dos meios de comunicação, a grande mídia, jogando em cima dos nossos filhos todo dia conceitos que destroem pilares da família. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa casa, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, que Deus tenha misericórdia dos nossos netos, que nós, pais, tenhamos cuidado por eles, orando por eles, velando por eles, conversando com eles, chorando por eles, jejuando por eles, não abrindo mão deles. Mas talvez você possa dizer: ah, pastor, mas a coisa já aconteceu, está tão difícil. Então tem esperança em Deus. Foi o que eu disse essa semana para uma mãe: mãe, espere em Deus, não desista nunca, não abra mão nunca, não jogue a toalha nunca, não pare de orar nunca, até ver Deus restaurar, levantar e salvar seu filho. Não vamos entregar os nossos filhos, em nome de Jesus, passivamente, aceitando a decretação da derrota na nossa casa. Os Berias hão de se tornar troncos dos Josués. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Nós não geramos filhos para a morte, nós geramos filhos para servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar com vocês, irmãos, quero orar com vocês, e eu sei disso, que você ama a sua família, eu sei que você se importa com a sua família, eu sei que você sabe que nós pais, nós avós, não conseguimos cuidar dos nossos filhos o tempo todo. Nós não podemos fazer isso, nem perto a gente consegue, quanto mais longe. Dependemos da graça de Deus. Deus pode fazer coisas surpreendentes. Eu estava conversando com um casal de empresários em São Paulo, pessoas muito aquinhoadas financeiramente, filho rebelde, não queria saber de Deus, não queria saber da igreja, não queria saber da família. Um dia esse menino falou: pai, eu quero passar um ano fora do Brasil. A mãe me procurou desesperada, falou: pastor, nós não damos conta perto, se for para longe, o que é que vai fazer, pastor? Falei: filha, você não dá conta mesmo, então temos que depender de Deus, vamos orar por esse menino. E ele foi para longe, e de repente foi lá longe de pai, longe de mãe, longe de pastor, longe de igreja. Deus tocou o coração dele, esse menino voltou convertido, cheio da graça de Deus, hoje quer fazer a obra de Deus, está cheio de entusiasmo pela obra de Deus, porque Deus pode fazer o que eu e você não podemos. Então eu gostaria que você, se tiver disposição de fazer isso, viesse aqui à frente. Nós vamos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos que ainda não nasceram. Não está escrito lá no Salmo 78, que nós devemos orar para aqueles que ainda não nasceram, para que eles sejam levantados por Deus nessa geração. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Ah, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Efraim, Deus de Berias, Deus de Josué, Deus da esperança. Aqui está a tua igreja, o teu povo, clamando a ti, pelos filhos que nos deste. Esses filhos te pertencem, Senhor, são herança tua, e nós queremos te pedir graça, sabedoria e poder para criá-los, para educá-los, para ensiná-los, para que eles te conheçam, para que eles te amem, para que eles nasçam de novo, para que eles sejam resgatados pelo sangue do Cordeiro. Livra os nossos filhos do mal,
do laço do passarinheiro, das amizades perniciosas, dos muitos ismos perniciosos que tentam assaltar a mente deles. Guarda o coração deles, livra os seus pés da queda, livra-os da sedução deste mundo, da fascinação da riqueza, livra-os, meu Deus, da promiscuidade moral, livra-os das drogas, livra-os do ateísmo, do materialismo, do secularismo, livra os nossos filhos, meu Deus, deste mundo que jaz no maligno, livra-os, Senhor, por amor do teu nome, guarda os seus passos do mal, livra os seus pés da queda, e dá-nos alegria, Senhor, de ver um milagre acontecendo dentro da nossa casa, dá-nos alegria de ver os nossos filhos se rendendo aos pés do Salvador, dá-nos alegria de ver os nossos filhos honrando pai e mãe, dá-nos alegria de ver os nossos filhos amando a tua palavra, dá-nos alegria de ver os nossos filhos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Enche os nossos filhos, Senhor, do Espírito Santo e preserva a nossa geração para que ela te conheça e para que ela te torne conhecido. Agora, Pai, nós oramos pelo marido e pela esposa. Guarda o coração do marido, guarda o coração da esposa. Se alguém entrou aqui hoje, meu Deus, com o coração pesado, com o casamento abalado, pensando em desistir, reanima esse coração, renova esse coração, traz esperança para esse coração, restaura esse casamento em nome de Jesus. Se algum pai, alguma mãe entrou aqui, Senhor, os filhos estão longe da tua presença, os filhos estão, ó Deus, vivendo na linha de perigo, Senhor, deste mundo tentando tragá-los, meu Deus, em nome de Jesus, encoraja esse pai, encoraja essa mãe, dê perseverança, dê, meu Deus, motivação renovada para te buscar, até que veja um milagre acontecendo na vida desses filhos. Onde estiverem, Senhor, traz os pródigos de volta, traz os pródigos de volta, traz os desviados de volta, aqueles que estão na igreja, mas estão apáticos, inflama o coração deles, reaviva o coração deles. Meu Deus, livra a nossa casa do secularismo, livra a nossa casa do mundanismo, livra a nossa casa da superficialidade, livra a nossa casa, meu Deus, de uma vida rasa e medíocre, dá-nos a bênção de termos um lar cheio da tua presença, cheio da tua glória, cheio do poder do Evangelho. Nós colocamos as famílias no teu altar, e nós te pedimos, meu Deus, que aquilo que hoje tem sido motivo de dor e lágrimas, amanhã seja motivo de celebração e esperança para a nossa família, para a nossa descendência. Assim oramos, em nome de Jesus. Aleluia. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.